Se para Jesus era importante orar, Jesus, que era um homem perfeito, irmãos, ele não tinha pecados dele para confessar a Deus. Se para Jesus era importante orar, irmãos, apesar dele ser o próprio Deus, se para Jesus era importante orar, irmãos, apesar de que ele já sabia, Jesus ele já sabia o seu futuro. Jesus ele já sabia que nesse momento que ele estava caminhando para Jerusalém, ele já sabia que ele ia morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele já sabia de muita coisa, irmãos. Ele conhecia a Bíblia por experiência própria. Ele conhecia a Bíblia porque ele era o autor da Bíblia. Ainda assim ele buscava Deus. Ainda assim ele buscava o Senhor. Se era tão importante assim para Jesus orar, irmãos, como que eu e você, a gente consegue dar a oração um espaço tão pequeno na nossa vida? Como é que eu e você, a gente consegue tratar a oração como uma coisa insignificante? Como uma coisa que, se der tempo, a gente vai fazer? Como uma coisa que, quando a gente não tiver com tantas outras ocupações, pode ser que a gente ore e vai ser algo muito rápido, vai ser algo que parece que a gente está querendo arrancar de nós. Não, irmãos. Se a oração é tão importante para Cristo, e os discípulos perceberam isso, nós devemos também viver uma vida de oração, irmãos. E nós devemos orar, irmãos, não como um dever apenas, embora seja um dever, embora seja uma das coisas que a Bíblia mais ordena que nós façamos é que nós oremos. Nós devemos fazer isso como mais do que um dever, mas um privilégio que nós temos. Porque, irmãos, Jesus orar a Deus, como eu disse, era a coisa mais normal que um homem perfeito como ele fizesse. Adão, ele andava com Deus no jardim, mas eu e você, nós sendo pecadores, e a gente ter o privilégio, e a gente poder se dirigir ao Senhor do Universo, o Deus que controla, irmãos, a órbita dos planetas, o Deus que ele chama cada estrela pelo nome. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Deus ele chama cada estrela pelo nome. Esse Deus que é tão ocupado, irmãos, que governa o universo, mas ele tem tempo para me ouvir e para ouvir você. Como é que eu e você, a gente não vai ter tempo para falar com esse Deus? Veja, nós devemos orar, irmãos. Nós devemos orar. E nós devemos orar, inclusive, irmãos, se você for parar para refletir um pouco mais sobre isso, esse pedido que os discípulos fazem já é uma oração. Eles estão se dirigindo a Deus e eles estão dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Então veja que uma das coisas que nós devemos pedir a Deus em oração, inclusive para que Deus aumente o nosso desejo de orarmos, é que Deus ele nos ensine a orar, que Deus ele faça com que eu e você a gente possa crescer no nosso relacionamento com Ele através da oração. E você, a gente precisa orar, irmãos, e a gente precisa ter como o ponto mais profundo da nossa oração, irmãos, queremos nos relacionar mais com Deus. Veja que a oração a gente não pode reduzi-la a simplesmente a gente pedir coisas a Deus, ou a gente agradecer coisas a Deus, ou até mesmo a gente confessar os nossos pecados a Deus. A oração, ela mais do que qualquer outra coisa, irmãos, é relacionamento com Deus. E o relacionamento com alguém não pode ser baseado em você simplesmente pedir e agradecer. Pedir e agradecer, pedir e agradecer. Eu e você, a gente deve sentir prazer em Deus. Eu e você, a gente deve buscar orar e você perceber, você entender que se você tem algo para pedir a Deus, na verdade Deus ele colocou aquela necessidade em você, na sua vida, para você ir até a oração. Mas não é para você ir simplesmente para falar aquilo que você precisa. É para você, quando você encontrar esse Deus a quem você vai pedir aquilo, sua necessidade, você perceba que existe algo muito maior que você precisa do que simplesmente receber aquilo que você queria. Que quando Deus ele lhe dá algo que você buscou, Deus ele lhe deu muito mais do que simplesmente para que você tivesse aquilo que Ele lhe deu, mas que você pudesse ir até o Senhor em gratidão. Não apenas para agradecer aquilo, mas para agradecer por quem Deus é. Porque tudo que Deus faz na sua vida, todas as coisas que Deus nos dá, é simplesmente uma demonstração de quem Ele é. Um Deus bondoso, zeloso, cuidador, que de eternidade em eternidade é Deus e que sempre tem cuidado do seu povo. Desde
desde o princípio dos tempos. Então, irmãos, a oração é aquilo que deve ser central na nossa vida, de tal modo que, se a gente for olhar na história da igreja, é um ponto basicamente pacífico, pelo menos desde a Reforma Protestante em diante, de que se a gente não ora, a gente não é filho de Deus. De que a maior demonstração de que você é filho de Deus é que você ora. Não sei se você, a gente não ora, irmãos. Isso deve me preocupar muito mais do que qualquer outra coisa que eu faça ou que eu deixe de fazer. Porque, veja, eu posso ser filho sendo desobediente. Eu não vou deixar de ser filho do meu pai porque eu desobedeci o meu pai. Eu posso ser filho sem conhecer o meu pai perfeitamente, sem conhecer muita coisa a respeito da vida do meu pai. Mas é impossível eu ser filho se eu não falo com meu pai. Não dá para eu ser filho, não dá para eu ter um relacionamento de pai e filho com meu pai se eu não falo com ele. Então, irmãos, nós devemos avaliar nossa vida cristã muito mais de o que é que eu consigo fazer, como que eu sirvo. Veja, você está ainda como Marta. Você está querendo, pelo seu serviço, conquistar uma consciência tranquila de que você tem vivido para a glória de Deus. Mas como Jesus nos disse, Maria escolheu a melhor parte, porque se relacionar com Cristo, irmãos, se relacionar com Deus através da oração, vai falar muito mais sobre nós amarmos verdadeiramente a Deus do que se eu estou disposto a servir. Você pode servir com vários interesses. Você pode servir, inclusive, porque você não quer estar com Deus. Veja que você pode, na sua casa, a mulher pode ser a mulher mais trabalhadora em casa, ela faz tudo que é serviço doméstico, ela está ali fazendo. E alguém pode dizer, olha como ela ama o marido, ela deixa a casa tão organizada, ela faz tudo pela casa, mas a mulher pode estar fazendo aquilo tudo, simplesmente para não passar tempo com o seu marido. Um homem, ele pode estar fora de casa, trabalhando, ganhando dinheiro, conquistando esse mundo, botando comida, botando tudo dentro de casa. E alguém pode olhar e dizer, olha como ele ama a família dele. Mas ele pode estar fazendo tudo isso simplesmente para não ficar em casa, porque ele não ama a sua família. Então, muito mais do que o serviço que eu e você a gente pode prestar a Deus, vai falar a respeito da nossa fé. Se eu e você a gente tem se relacionado com Ele. E a gente vai fazer isso, mais do que através de qualquer outro meio, através da oração. E aí, olhando para isso, irmãos, você vai conseguir perceber o quanto que você é fraco, o quanto que você é pecador, o quanto que você precisa de um Salvador. Porque você é tão pecador que nem mesmo se relacionar com Deus você quer. Que na verdade esse é o seu maior problema de todos. Você não ama a Deus, você não quer se relacionar com Ele. Naturalmente ninguém ama a Deus, ninguém quer se relacionar com Ele, como nós já lemos tantas vezes nas Escrituras, não há um justo, nem um sequer, não há quem busque a Deus. Por isso que a gente precisa de um Salvador, irmãos, que tira o pecado de nós, para fazer com que eu e você não mais como Adão, que quer correr de Deus, quer se esconder de Deus, mas agora salvos, vestidos com a justiça de Cristo, a gente pode se achegar ao nosso Deus e amá-lo e se relacionar com Ele. Amém, irmãos?